Now, if we notice in this, there's many things that happen sometime and we wonder why they happen. And we question ourselves and we question others. Agora, se nós notarmos nisto, há muitas coisas que às vezes acontecem, e nós nos perguntamos por que elas acontecem, e questionamos a nós mesmos, e questionamos a outros. But finally, after a while, we find out that if we're Christians, it all works out just right. Somehow. Porém, finalmente, depois de um tempo, verificamos que, se somos cristãos, isso tudo se resolve bem corretamente, de algum modo. You've seen that. All Christians see that. We wondered why we did it. Você tem visto isso, todos os cristãos veem isso. Nós nos perguntamos por que o fizemos. I wondered sometime when I first read the Bible, why did God let Abraham, that great man, ever stand there and say that Sarah wasn't his wife? Eu antigamente me perguntava, quando eu antes lia a Bíblia, por que é que Deus deixou Abraão, este grande homem, afinal, ficar ali e dizer que Sara não era a sua esposa? And how did he let him stand there and lie about that? And the things that he did? And then how did he ever let Abraham leave the promised land where he told him not to leave? E como que ele o deixou ficar ali e mentir acerca disto? E as coisas que ele fez? E então, como que ele afinal deixou Abraão sair da terra prometida, de onde ele lhe disse para não sair? Any Jew that leaves the promised land is backslidden, because God gave that to him and promised him to stay there, see? And they left it. Qualquer judeu que sai da terra prometida se tem apostatado, porque Deus deu esta a eles e os comprometeu a ficarem ali, veja. E eles saíram dela. So he went down into Gerar, but if it hadn't been for that, desse modo ele desceu até Gerar, mas se não tivesse sido por isso, and then Amalek, that king down there in the Philistine country, fell in love with Sarah and was going to marry her, and was a good man, a righteous man. E então Abimeleque, esse rei ali embaixo no país filisteu, apaixonou-se por Sara e ia se casar com ela. E era um homem bom, um homem justo. And after he probably, this sounds ridiculous, but to make it so real to you. E depois que ele provavelmente, isto soa ridículo, mas para deixar bem real para vocês, after he had his evening bath and put on his pajamas and said his prayers and went to bed, the Lord appeared to him and said, "You're just as good as a dead man." And the man had done nothing. See? Depois que ele tomou o seu banho noturno e vestiu o seu pijama, e fez as suas orações e foi para a cama, o Senhor apareceu para ele e disse, tu já és praticamente um homem morto. E o homem não havia feito nada. Está vendo? He was absolutely deceived by both Abraham and Sarah. That's right. Ele foi absolutamente enganado por ambos Abraão e Sara. Isso mesmo. He said, "You've got another man's wife." See? Ele disse, tu tomaste a mulher de um outro homem. Veja. And I won't hear your prayers. No matter how much you pray, you're as good as dead. But that man is my prophet. See? Eu não ouvirei as tuas orações, não importa o quanto tu ores. Tu estás praticamente morto. Porém, esse homem é meu profeta. Está vendo? It's hard to understand that. See? But if it wasn't that, we wouldn't know what grace was. Veja, é difícil entender isso, veja. Porém, se assim não fosse, não saberíamos o que era a graça. Why did he go and marry Hagar after having a lovely wife like Sarah? Porque ele foi e se casou com Agar depois de ter uma esposa encantadora como Sara? And he didn't want to do it. See? But Sarah told him, and then the Lord told him, you listen to what Sarah told you. E ele não queria fazer, veja, mas Sara lhe pediu. E então o Senhor lhe disse, ouve ao que Sara te disse. Why? There had to be an Ishmael that the bondswoman and her child would not be heir with the free woman and her child. Por quê? Tinha de haver um Ismael, porque a serva e seu filho não seriam herdeiros com a mulher livre e seu filho. See what I mean? Vê o que eu quero dizer? All these things are types. Todas estas coisas são tipos. Why did that prophet have to marry a prostitute and with these children, have two children by her as a sign? Por que aquele profeta teve de se casar com uma prostituta e ter com estes filhos
ter 2 filhos por meio dela, como um sinal. Why did one lay on his right side for 340 days and then laid so many days on the other side like that as a sign? Porque um se pôs ao seu lado direito por 340 dias, e então se pôs tantos dias assim do outro lado, como um sinal. One stripped his clothes and walked before Israel. Um se despiu de suas roupas e andou diante de Israel. And all those things, it was types and shadows, see? And we have to have those things to fill in. E agora, todas essas coisas foram tipos e sombras, veja. E nós temos de ter essas coisas para completar. And many times things happen to us that we wonder why it is. It's God for showing us something. E muitas vezes nos acontecem coisas que nós nos perguntamos por que é assim. É Deus nos mostrando algo de antemão. I was a little boy, and you know my life story. I always believed since I can first remember. Agora, quando menininho, e vocês conhecem a história da minha vida, eu sempre criei, desde que eu consigo me lembrar, primeiro. One of the first things that I remember, now this, you might have told me something yesterday and I'd forget it, but today. Uma das primeiras coisas que eu me lembro, agora pode que você me dissesse algo ontem, e eu esquecesse isto por hoje. But there's some things back that happened in our young days, many of us are that way, that we always remember. Porém, há algumas coisas no passado que aconteceram em nossos dias de juventude. Muitos de nós somos assim, de que sempre nos lembramos. And this sounds almost ridiculous to say this, but I remember when I was crawling, with a long dress on. E isto soa quase ridículo dizer isto, porém eu me lembro de quando eu estava engatinhando, vestido com um longo vestido. Little babies, some of you people my age would remember that babies used to wear real long dresses. Os bebezinhos, agora, alguns de vocês, gente de minha idade, lembram-se disso. Os bebês costumavam usar vestidos bem longos. And I remember crawling and dipping snow off of my uncle's feet and eating when he come in and was standing by the fireplace. E eu me lembro de engatinhar e tirar neve dos pés do meu tio e comer, quando ele entrou e ficou de pé perto da lareira. And then the next thing I remember taking place in my life was a vision, the first one I ever had, and told me I would live a big portion of my life near a city called New Albany. E então a próxima coisa que eu me lembro de ter ocorrido em minha vida foi uma visão, a primeira que eu tivera, e que me disse que eu viveria uma grande porção da minha vida perto de uma cidade chamada New Albany. I was a little mountain baby up there, not even a doctor when I was born. E eu era um bebezinho da montanha ali em cima, sem sequer um médico quando eu nasci. And I've lived here around 50 years right here. A vision. Você sabe, eu tenho vivido aqui por volta de 50 anos, bem aqui, uma visão.